Augusto, vamos lá. Se aquilo que você chama de humanocentrismo é fazer as pessoas entenderem a sua responsabilidade no mundo, considerando a sua jornada pessoal e a jornada cósmica, há bilhões de anos de desenvolvimento da vida, você vê o humanocentrismo sem veganismo? Boa, Augusto, ótima pergunta. Então, essa questão do Augusto é uma questão que é muito cara a mim, porque a ideia do humanocentrismo que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos foi mencionada pela primeira vez, se eu não me engano, no meu livro Criação Imperfeita, é a ideia de que nós, sendo seres inteligentes num planeta raro, então trazendo aí toda a informação dos exoplanetas, né, e do que a gente já aprendeu até agora sobre a vida fora da Terra, não existente, pelo menos por enquanto, certamente no sistema solar, está difícil, moçada, desculpa Perseverance, mas está complicado. Então a gente tem uma obrigação moral de preservar esse planeta e a vida nesse planeta, porque nós somos a espécie que é capaz de dizimar espécies. A gente pode ir lá para a floresta na África e destruir todos os rinocerontes, todos os gorilas, pegar uma metralhadora, mas a gente não vai fazer isso, ou não faz isso, alguns até fazem isso, porque a gente tem princípios morais que preservam ou querem preservar essas espécies. Mas o ponto é que esses princípios morais não são fortes o suficientes para realmente garantir a sobrevivência não só da nossa espécie, como de um monte de outras espécies também. Então, o humanocentrismo é a ideia de que nós temos que crescer moralmente de forma a nos reinventar enquanto espécie, para que a gente viva muito mais próximo da natureza do que a gente está vivendo hoje, né? Porque hoje a vida da gente, né, essencialmente a gente criou essas cidades enormes que são a antinatureza, né? São os blocos de concreto, né? A gente mora, a natureza fica do lado de fora, né? A cidade, aquela coisa de concreto criada, desenhada, construída, e a natureza fica lá de fora. E tem a pracinha, mas a pracinha não é a Mata Atlântica, entendeu? Não é a Mata Amazônica, não é uma floresta, não é uma montanha. Então, a ideia de que a gente se isolou nessas cidades e aos poucos foi se esquecendo da natureza e foi transformando a natureza no que eu chamaria de uma comodidade, commodity, né, que a gente usa em economia, que pode ser explorada e adulterada, né, e estuprada. Né? Então, isso tem que mudar. Então, a questão de você conectar o humanocentrismo com o veganismo, né, então existem vários níveis aqui. E eu, sinceramente, digo o seguinte, existem 3 categorias, né? Não vegano, vegetariano e vegano. Então, o não vegano é a pessoa que come tudo, né? Come carne, ou só come peixe, mas come animais vivos, né? Que se mexem por aí, que se movimentam, voam, que nadam, que andam na terra, essa história aí. Então, aí você tem o vegetariano que não come isso tudo, mas come leite, toma leite, ou come um ovo, ou um queijo, etc. E aí você tem o vegano que não toca em nada que veja algum animal. Então, é só realmente plantas. Né? Então, por que eu não sou vegano? Não sou vegano porque uma vez por semana, eu sou realmente quase uma vez por semana, que aliás é hoje, eu como um pouco de queijo. Basta. Então, mas a questão do veganismo, ela é muito interessante porque eu estou entendendo o seguinte, há anos eu venho pensando nisso, e você quer ficar falando, cara, para de comer carne, é um crime, é horrível, cara, isso nunca vai dar certo. Esse negócio de parar, ninguém vai, especialmente em culturas como a do Brasil, em que carne é tão importante, né? Vocês parem para pensar. E olha que vocês são uma moçada ultra seletiva, porque vocês estão me assistindo. Então, obviamente, a gente não está falando aqui dos outros 95% da população brasileira, entendeu? Mas pensa bem em vocês, a gente come 21 refeições por dia, né? 3 refeições por dia, 7 vezes por semana. Qual é a fração dessas 21 refeições em que você come alguma carne? Um peitinho de peru, um presunto no café da manhã, ou um bifinho no almoço, ou um feijão com linguiça no jantar? A fração vai ser alta, em geral, para as pessoas. Então, a questão é por quê?
Pô, porque carne é uma delícia. É óbvio que carne é uma delícia. Eu também adoro carnes. E faço um churrasco super legal, aliás. Mas eu tomei uma decisão de parar completamente de comer carne há mais de uns 12 ou 15 anos atrás, por vários motivos. Mas você não precisa ser tão radical, tipo, vou parar, entendeu? Você pode diminuir o consumo. Então, se as pessoas diminuíssem o consumo por 50%, cara, ia fazer uma diferença enorme na quantidade de carne, de peixe, de frango que é consumida no mundo. Por exemplo, a pandemia provavelmente não ia ter acontecido, né? Porque tudo indica que essa e outras pandemias vieram do consumo de animais selvagens, né? Então, o cara está desesperado, está com fome, então você vê a relação da pandemia com a inigualdade, a injustiça social. Vai, pega algum bicho, ou vai no mercado em que você compra carne super barata, né? E come aquele negócio, e fica doente e espalha a pandemia pelo mundo. Então tem esse lado. E tem o outro lado, em que você tem que pensar moralmente sobre quem somos nós para determinar que bicho pode ou não viver. Ou seja, quem somos nós moralmente para falar eu sou um animal superior àquela vaca, ou aquele porco, ou aquele frango, e por isso eu tenho o direito de comer aquele bicho. Então, isso é uma coisa que a gente nunca para pensar, né? Porque é desagradável pra caramba, porque é chato. Mas quando você vai no supermercado, você vê lá o pacotinho e tal da carne, já bonitinho, então você não conta a história daquele pacote, de onde que vem aquele pacote, de onde que ele surgiu. Todo pacote conta uma história. Todo pacotinho no supermercado tem uma história para ser contada. O alface tem uma história, o abacaxi tem uma história e a bisteca tem uma história, sabe? Então a gente tem que pensar nessas histórias. E daí, se a gente realmente quer crescer moralmente enquanto ser humano, no sentido de respeitar todas as formas de vida, eu acho que a gente tem que seguir esse caminho, sim, de gradativamente ir se livrando dessa ideia de que a gente precisa comer carne para estar bem. Ninguém precisa comer carne para estar bem. Eu sou ultramaratonista e faço essas corridas super longas e não como carne, nem leite, nada disso, entendeu? Então, é bom a gente repensar um pouco. Você fala, pô, bicho forte, o cavalo, né, o boi, tudo vegetariano. Rinoceronte, elefante, tudo vegetariano. Então, a gente não precisa comer carne para ter proteína, para ficar fortão, entendeu? Não é por aí, né? Então, existem outros motivos, são motivos culturais, e a gente precisa parar para pensar nisso. Todo mundo tem que ficar esperto com relação a isso. Por quê? Porque já foi bem determinado em vários estudos que se existe uma coisa que você, como um indivíduo, pode fazer para aliviar o problema do aquecimento global é comer menos carne. Não tem dúvida. Então, é uma escolha que todo mundo tem que fazer ou não, entendeu? Mas se você não fizer a escolha, você tem que viver com o fato de não ter feito essa escolha. Só isso, é uma opção. Todo mundo é livre para escolher, a menos que pegue lá aquela chip que foi sugerida lá pelo Florencio, eu acho que não me engano, na primeira pergunta, fala, se tu tocar na carne, leva um choque. Daí você vai transformar todo mundo em vegetariano, entendeu? Mas essa não é uma solução muito, vamos dizer assim, democrática, né? Bom, pessoal, seria legal o pessoal do meu time mencionou que eu fiz um curso que está lá no canal chamado Caminhos do Bem Viver, em que vocês podem justamente ver um pouco dessa minha posição mais global, assim, sobre como viver, como eu vivo, como eu sugiro que seria legal as pessoas viverem. Obviamente é uma coisa que você pode ir lá e assistir. Está lá no Caminhos do Bem Viver. É um curso que eu ia fazer com a Ana Maria Braga, mas aí furou. E aí ficou o meu curso, e aí eu falei, bom, Ana Maria, eu vou lançar, entendeu? E lancei. E está lá de graça para vocês no canal. Presentão meu para vocês. 8 aulas ou 10 aulas, se não me engano, curtas, de 8, 10 minutos cada uma. Ok. Alô, pessoal, muito obrigado por assistir a esse corte. E como esse, vão ter muitos outros. Tudo depende de vocês. Inscrevam-se no canal, deem os seus likes, porque quanto mais o canal crescer,
mais tempo eu vou ter para fazer essas coisas e todo mundo ganha com isso. Eu dando esse conhecimento, essa presença para vocês e vocês aprendendo e todos nós crescendo juntos, que é o que eu realmente quero. Então inscrevam-se, deem o seu like, assistam esses cortes e vão ter um monte de outros. Até daqui a pouco. Obrigado.